Fala galera, um salve aí a todos que acompanham o nosso canal. Esse vídeo em específico vai em dedicação a um dos nossos inscritos aqui, Johnny Cartão, né? Que ele falou que gostou do vídeo, um dos nossos vídeos aqui que eu fiz a respeito do Gnome, né? Porque eu utilizo o Gnome, né? E ele falou, nesse meu vídeo aqui eu comento um pouquinho da AMD, e ele falou aqui a respeito, né, que a maioria dos youtubers usa Nvidia e por que que eu não uso, né? E para me fazer um vídeo a respeito disso. Então, a favor desse nosso inscrito aí também, já utilizando, né, já estava também pensando em fazer um vídeo a respeito disso daí, tá? Como que eu posso falar? Eu vivo aqui no Japão já faz algum tempo, né? Algum não, bastante tempo já que eu estou aqui praticamente, né? Sou descendente, né? E adoro, sou apaixonado por tecnologia, né? Gosto demais tecnologia, isso, aquilo, outro. Venho acompanhando as tecnologias. Uma porque a minha área aqui no Japão eu trabalho como desenvolvedor e programador, tá? Aí outra também assim, já que eu estou no país que é um país da tecnologia, isso, aquilo, outro, por que não acompanhar a tecnologia, né? Se eu tenho essa oportunidade, né? Então sou totalmente apaixonado. Bom, por que que eu troquei a Nvidia pela AMD? Bom, eu vou falar, vou provar e vou mostrar as teses que eu afirmo o porquê, tá? Eu aqui no Japão existe um evento que se chama Tokyo Game Show. Todo ano tem esse evento e mês que vem acho que vai estar acontecendo aqui também. Todos os anos eu vou. Uma porque eles mostram as novas tecnologias de jogos que vão sair, isso, aquilo, outro. Algumas faculdades que estão desenvolvendo tecnologias diferentes. Eu gosto demais disso daí. Então, se eu não estou errado, há 5 anos atrás, mais ou menos 5 a 4 anos atrás, de data assim, eu também me perco aqui, que eu fico praticamente o dia e noite aqui na frente do computador, trabalhando. Eu fui no Tokyo Game Show. Eu nunca tinha visto o standard da AMD aqui. Eu vi ali parado o standard da AMD. E estavam várias pessoas em volta do standard da AMD nesse Tokyo Game Show, se eu não estou errado, o de 2000 e nós estamos em 2016, 2011 ou 2012. Eu resolvi ir lá dar uma olhada, né, o que estava acontecendo ali, toda aquelas pessoas olhando, né, ali. E eu vi um computador montado ali com apenas uma placa de vídeo, um processador, e eles estavam, né, simulando um pedacinho do Tomb Raider, né, que seria para o PC e se eu não estou errado, para o PlayStation 4. Só que o que me chamou a atenção na época é que eles estavam falando de uma tecnologia, a AMD estava falando lá tudo e eu peguei pela metade, então não deu para me entender direito, né? Eu entendo japonês, falo japonês, mas não leio e escrevo 100%. Mas assim, deu para entender bacana ali que eles estavam falando em japonês, tudo, então aí eles começou a falar de alguma, a parte que eu peguei foi a respeito da tecnologia, então eles começou a mostrar algumas coisas extra além do que tem no jogo normal, apenas para mostrar a performance da placa de vídeo AMD. E o que me surpreendeu foi quando a pessoa que estava mostrando, fazendo esse evento lá, tudo assim, ele chegou e falou assim, ó, se você for utilizar outras placas de vídeo, que no caso seria a concorrente, eles não citaram o nome, tá? Seria no caso a Nvidia, você precisaria para rodar esta mesma configuração duas placas, né, da mais potente na época, né? E duas placas de vídeo é muito caro, e sempre foi assim, sempre a gente está acostumado, para rodar um jogo tem que usar duas, três, quatro placas, né? Quatro eu nunca vi, né? Mas aqui tem placa mãe aqui para até suporta até três placas de vídeo, né? Então, quando eu vi isso daí rodando com uma placa apenas, eles mostrando toda aquela tecnologia e tinha ali falando a respeito do Mantle, né?
Mantle, né, que seria em inglês, né, monthly, em português o pessoal fala. E me chamou muita atenção isso daí. Eu falei: "Nossa, com uma placa de vídeo apenas", ele falando, ele mostrando aqui, e estava sem lag, sem nada. E eu peguei e marquei, eu cheguei lá e falei para a pessoa que estava no evento lá, falando tudo, eu consegui me aproximar dele, e falei assim: "Você poderia me falar um pouquinho mais a respeito?" Ele falou: "Ah, essa tecnologia é Mantle, né, tal, tudo". Tanto é que eu peguei o manto também, né, da AMD, tenho guardado até hoje. Aqui no Tokyo Game Show aqui do Japão, eles dão bastante brinde, né. E nesse dia, assim, quem observou lá, assim, a AMD fez algo bem bonito, né, que todo mundo que tivesse um processador velho, ele estava dando um FX mais novo. Então era só você levar qualquer processador seu AMD, podia ser de 50 anos atrás, brincadeira, um processador velho seu, e mostrar que é da AMD, eles te davam um novo. Eu não sabia que estava tendo isso daí. Aí vai lá eu procurar na internet o que que é este tal de Mantre. Como desenvolvedor e programador, me chamou muita atenção, eu gosto de tecnologia. E achei o que que era o Mantre, né. É uma API. Só que antes de mim entrar na história do Mantle, né, no caso, Mantle, né, por que o real do porquê que a AMD desenvolveu essa API, né. A verdadeira história foi o seguinte, a maioria dos jogos são desenvolvidos, sempre foram desenvolvidos em cima do Direct, né, DirectX, né, que todos nós conhecemos que é para o Windows. Todos os jogos são desenvolvidos em cima deles, para eles, tá. Só que aconteceu o seguinte, que a AMD estava desenvolvendo outras placas de vídeo, e eles necessitavam, eu acho que aconteceu algo assim, se eu não estou errado, né, eles estavam necessitando de algumas partes de acesso da API do Direct lá, para poder resolver algumas questões de incompatibilidade nas novas placas. E se eu não estou errado, a NVIDIA, para não falar que ia negar, falou assim: "Ó, vocês se vira aí, não tem como, a gente só pode abrir para o nosso time". Em outras palavras, colocou a AMD contra a parede, então a AMD não teve outra opção a não ser desenvolver algo que fosse compatível, né, com o mercado de trabalho. Ou seja, eles não podiam fazer uma nova tecla. A grande dificuldade que eu vejo tudo isso falando, eu hoje como programador, não é desenvolver uma apenas API, né. A maior dificuldade seria desenvolver uma API com tecnologias novas, uma coisa inovadora, mas que trazesse suporte para as tecnologias que já existem, né. Quem trabalha com vídeo sabe o tanto que demora para fazer renderização, que eu tive já algumas experiências com isso, quem trabalha com jogos também, fazer renderização de jogos, isso, aquilo, outro, né, em tempo real, então é bem complicado. E a questão é o seguinte, tá, toda programação ela é desenvolvida, né, numa linguagem assim, porque existe incompatibilidades de hardware, né. Hoje em dia as pessoas gostam de montar, e eu sou um fanático assim, não sou entusiasta que gosta de ficar fazendo overclock, isso, aquilo, outro, tal. Eu faço aqui na minha máquina, mas por brincar um pouquinho só, mas não sou assim, chego a ser aquele, né, fascinado por isso. Sou fascinado por tecnologias. E a AMD chegou lá e teve que desenvolver isso daí. Só que a grande questão era como fazer isso agregando as tecnologias que já existem dentro do mercado. E todos nós sabemos que cada computador é uma configuração diferente, não tem como fazer uma programação para se adaptar a todos os PCs. Por exemplo, assim, existe pessoas que têm PC hoje ainda, estamos em 2016, existe PC ainda o rodando com Celeron, né, assim, talvez seja a condição da pessoa, né, daí cada pessoa tem, né, suas condições de vida, assim, mas então, existe computadores muito da época da caixinha da velha, e existe computadores com uma hiper, super configuração, né, com 3 placas de vídeos, usando uns processador bom, isso, aquilo, outro, né. E nisso daí eu fui correr atrás, né, então, o que que as pessoas fazem, né, é mais fácil fazer uma programação que se adapte a qualquer hardware,
do que fazer uma programação específica. Uma programação específica para os hardware, que vai falar diretamente com a CPU, GPU, né, e as placas assim, ela seria o quê? Com certeza, ela iria dar mais rendimento para você. E vai dar mais rendimento, né, mas é difícil porque muitas pessoas têm, então, várias configurações de computador diferente, tem com memórias diferentes, memórias, de outras marcas, né, tipo de memórias diferentes, DDR3, DDR4, DDR2, então memórias diferentes e processadores diferentes, e placas de vídeo diferentes, então seria praticamente impossível fazer uma programação, assim, específica. Então, o DirectX, ele é uma tipo de programação dinâmica que ele se converte, entende? Então ele se adapta a qualquer hardware, né. Mas, para ele fazer isso, ele perde muito a performance, muito mesmo, muito, né. E no caso assim, daí como foi negado, entre aspas, para a AMD teve que desenvolver o tal de Mantri, né. Aí ele chegou lá, pegou a sua equipe e falou: "E agora? Como que a gente vai fazer?" Agora a gente o e a AMD não estava muito bem das pernas, não estava essa época aí, que a AMD ficou durante um bom tempo aí, quase quebrou, né. Aí eles conseguiram desenvolver o Mantri, né. E o que que seria esse Mantri? Eles conseguiram desenvolver uma API de baixa linguagem de baixa programação, ou seja, que conversa direto com a CPU e GPU, ou seja, ela consome menos energia, consome menos memória e dá mais o que? Capacidade de ele consegue sugar o máximo da placa de vídeo e dar para o consumidor. Enquanto a Nvidia lá, com seu nariz empinado, isso, aquilo, outro, pensando que tinha ferrado a AMD desenvolveu o Mantli, né. E hoje existe alguns boatos que o Direct novo, a AMD ajudou a desenvolver isso, aquilo, outro, tal, mas até aí eu não vou comentar, tá, senão vou esticar muito essa conversa. E quando eles desenvolveram o Mantli, né, eles fizeram compatível, eles não fizeram a mesma coisa que a Nvidia fez. "Ah, esse daqui é nosso e vocês se lasquem", por outras palavras. Não, a AMD fez e deixou aberto se caso a Nvidia fosse utilizar a API Mantri. E agora, como eu estou apenas falando, nós temos que provar, né. Então vamos lá provar. Aqui, ó, aqui na própria AMD, tem aqui, ó, o revolucionário Mantli, né, o Mantle em inglês, né. A AMD utilizando o próprio sites, né, o Mantli AMD é uma API gráfica revolucionária, né, que promete transformar o mundo do desenvolvimento de jogos para ajudar a possibilidade de jogos melhorados e mais rápido no PC. Continue lento, tá, então tá. Aí, como eu falei, depois vocês dão uma olhada nisso daqui, que é o site oficial da AMD, tá? Eu vou direto ao ponto aqui. Por que desenvolvemos o Mantra, né? Do ponto de vista de um desenvolvedor de jogos, criar jogos para o PC nunca foi especificamente eficiente, com tantas combinações de hardware. Foi o que eu acabei de falar, tá? Não é prático criar uma programação especializada para cada configuração possível. O que eles fazem em vez disso é programar um código simplificado que é convertido dinamicamente em algo com o computador possa trabalhar, com que o computador possa trabalhar. O que o Mantri faz? Ele é uma API, tá? É um driver de conjunto aqui da AMD, do Catalyst, que é o time que desenvolveu, que permite aplicativos se comunicar diretamente com a arquitetura gráfica Core. Tá, agora eu vou chegar a um ponto, né, muito bom. Por que que a Intel só tem processadores de 4, né? Agora eu acho que estão desenvolvendo os a mais, né? Porque a tecnologia DirectX, ela não tem a capacidade, não tinha antes a capacidade de
utilizar mais que 4 núcleos, na verdade utiliza 2 núcleos, então que adianta você ter uma baita de uma placa de vídeo e falar: "Ah, eu tenho uma Titã, eu tenho 4, 3 Titã aqui no meu computador", se você não está utilizando, você está gastando dinheiro fora, ou seja, em outras palavras, está enganando o consumidor, né, que já foi provado, né, algumas placas de vídeo da NVIDIA, eles simplesmente são a mesma placa, né, as placas novas, assim, teve problema assim algum tempo atrás, tem um outro vídeo que eu acompanho de um outro canal, de um outro youtuber que é aqui do Japão, que ele mostra, né, é a mesma placa, as mesmas especificações lá dentro, simplesmente eles só mudaram uma questão de programação ali, mas é a mesma placa de vídeo, e está vendendo com preço absurdo, como se fosse nova. Entende? E não dá tudo isso. Então o que que eles conseguiram fazer? O Mantri, ele é capaz de utilizar até 8 núcleos, mas, porém, tá? Para que vocês não venham falar que eu estou falando coisa que, né? Porém, para ser utilizado, eu uso um processador. Eu hoje só estou utilizando processador AMD e placa de vídeo AMD também. Porém, para um jogo utilizar 8 núcleos, os desenvolvedores de jogos têm que habilitar isso. E o Mantli, né, ele tem a capacidade de liberar os 8 núcleos, né? E isso, o mais interessante não é isso, que o Mantri da AMD, ele tem a capacidade de conversar direto com a GPU, com a CPU. Isso faz com menos consumo de memória. Isso faz com que a sua placa de vídeo ela esquente menos e dê mais rendimento, mais gráfico. Isso faz com que você não precise utilizar 2, 3 placas de vídeo, uma só vai dar conta. Foi isso que no Tokyo Game Show que eu fui que eles estavam falando. Então essa é a tecnologia, né? Vamos ler o ponto 2 aqui, ó, né? Essa parte aqui. Uma GPU ou APU habilita com a arquitetura gráfica Core Next, né, que é a questão dos cores, né, dos novos processadores. Um aplicativo ou jogo programado para valer-se da tecnologia Mantri. Quando reduz a carga de trabalho da CPU por oferecer aos desenvolvedores uma maneira de conversar diretamente com a GPU. Então é aquilo que eu tinha falado, né? O que implica em muito menos conversão, com menos trabalho a ser feito pela CPU. Os programadores podem extrair muito mais desempenho de seus sistemas, obtendo vantagem máxima de sistemas e de jogos em que a CPU poderia representar um gargalo. Então, tipo, a AMD, ela trouxe uma evolução drástica e grande, né? E ela não foi, né, a mesma coisa que a Nvidia. Eles fizeram a API e tá aí liberado para quem quiser usar, entendeu? Assim, para quem for empresa, vocês têm que ir lá pedir autorização para desenvolver o jogo em cima. Só que um dos primeiros jogos foi o Battlefield 4, né? No caso, o BF, conhecido como BF. Graficamente falando, em jogo de FPS, ele, se você vê graficamente ele ali, a questão de renderização do sol, as luzes batendo pelas folhas, a dinâmica do jogo, isso seria praticamente impossível, tá? Agora, a AMD foi lá no Tokyo Game Show, apresentou as suas tecnologias, isso, aquilo, outro. O PlayStation 4 estava quase para sair, o Xbox também. A Sony, como não é boba nem nada, foi lá e fechou o contrato. Nós queremos a AMD como nossa processamento gráfico. A Microsoft viu que a Sony tinha cancelado com a Nvidia, que na verdade era para ser a Nvidia. Não foi a Nvidia que cancelou, simplesmente foi a Sony. Cancelou o contrato e pegou o contrato com a AMD. E a AMD estava quase para quebrar. E o Xbox também. Por isso que o Xbox e o PlayStation utilizam o processador gráfico, até o Nintendo, AMD, tá? Justamente por causa disso, né? Então eles fizeram uma inovação muito grande em questão de jogos, né? Eles deram para o consumidor aquilo que nós precisávamos, né? Em vez do consumidor ter que comprar 3 placas de vídeo, né? Por que que a Nvidia não fez isso bem antes, né? Porque a intenção é fazer com que o consumidor gaste, gaste, gaste. Tá, uma empresa não
tem, né, rendimento se não vender seus produtos, né, e a maioria dos revendedores, né, ganham comissão em cima da NVIDIA, por isso que a maioria fala NVIDIA, 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 querem vender para você NVIDIA, NVIDIA, NVIDIA. Só que em questão de tecnologia, desde essa época eu migrei para AMD e me surpreendeu demais que eu tinha 2 placas no meu computador, né, rodando a NVIDIA e eu coloquei apenas uma placa, eu falei: "Eu vou colocar, né, falar é fácil, papagaio até papagaio fala, mas põe para escrever que é o difícil". Coloquei simplesmente para rodar. E me surpreendi muito mesmo em questão de graficamente jogando com BF. Tanto é que o BF no PC ele tem opções para você habilitar, né, o DirectX ou o Mantri, né? Você pode habilitar uma das 2 tecnologias. E quando você habilita o Mantri, se você é uma pessoa detalhista, você vê que a dinâmica do jogo é bem mais. Tá, voltando aqui um pouquinho mais aqui os jogos, né, que foram feitos. Hardline nossa, não aconselho vocês, pega a BF4 que é bem melhor, né, o Inquisitor foi feito em cima e vários outros jogos aqui que são jogos, graficamente falando, muito top mesmo, né. E agora vamos falar de outra coisa aqui, né, tem a parte de vídeos aqui, né, se você clicar aqui nessa parte de vídeo, e você for ver aqui que eu estava vendo aqui games we're doing. We have 15 games with We're able to crank up a lot of our visual effects that we're not able to agora tá naturally keep up with. um ponto que eu quero ver aqui, eu acho que na gravação vai poder capturar aqui, eu acho que vai capturar, né. Observem só esse lado aqui, é sem o Mantri, né, sem API, e esse lado é com o Mantri. O tanto de dinâmica, o lag que tem, as coisas que tem aqui, olha aqui a diferença, né. Ó, os lags. Nitrous. This isn't a hypothetical situation for us. This is an expansion of our internal test so that we can validate how much that we can get out of a system. I think you'll see different trade-offs for the different types of games we're doing. We have 15 games. Ou seja, o Mantri ele consegue fazer, ele consegue fluir, ele consegue suportar bem mais dinâmica dentro do jogo, bem mais, né, fluidos dentro do jogo, bem mais capacidade de renderização dentro do jogo, dentro da máquina, e consome bem menos memória, né, porque conversa diretamente, não precisa mais daquele script que antigamente tinha pelo Direct. O Direct hoje mudou, tá? O novo Direct hoje é igual eu estou falando para vocês, tá? Ele utiliza alguns fóruns e alguns lugares também que eu vejo bastante sites em inglês, mais que em português, tá? Então, em alguns sites de gringos, fala lá que a AMD chegou a ajudar o novo DirectX, né, tal, isso daí, aquilo outro, né, para poder suportar, melhorar isso, aquilo outro, tá? Mas a questão é o seguinte, né? Quem inventou e desenvolveu essa nova tecnologia foi a AMD. Até que a NVIDIA me prove ao contrário, que tem uma tecnologia superior, eu vou continuar utilizando a AMD. E a AMD ela roda tranquilo dentro do Linux, tranquilo, tranquilo. Aqui também tem no Wikimedia aqui falando a respeito do Mantle, né? O que ele é, se vocês quiserem ficar sabendo, né? As vantagens aqui, ó, a AMD afirma que a API pode gerar 9 vezes mais draw counts por segundos comparado com as outras API, reduzindo sobrecarga da CPU. Isso é fantástico, isso é fantástico. Conversando diretamente, ele consegue dar mais processamento e esquentar menos, ou seja, quanto mais puxa do CPU, mais ele esquenta. É lógico, mais lag, mais outras coisas. Então eles conseguiram renovar, ser inovador, né? Então eles deram uma tecnologia, melhora controle sobre o hardware, daí todos os recursos de hardware são expostos pela API, novas tecnologias de renderização, acesso direto à memória da GPU, processamento paralelo multi-thread, né, no caso, multi-read, né, para renderização com a CPU com pelo menos 8 núcleos, que eu utilizo um processador de 8 núcleos, então agora não tem mais desculpa para as desenvolvedoras de jogos não dar graficamente, por isso que o PlayStation é esse absurdo de gráfico, assim, você vê jogos rodando no PlayStation, alguns jogos quase compatíveis com o PC, lógico, no PC você coloca mais potência aquilo outro, mas por que que no PlayStation eles conseguem quase ser compatível com o PC? Não estou falando que é o mesmo,
por causa dessa tecnologia que foi adaptada, então consome menos, então eles conseguem graficamente dar mais potência de jogo com custo e benefício mais baixo. Aqui, ó, baixa sobrecarga, validação, processamentos, tá? Então aqui que você vê muitos benefícios que dá. Então eu hoje utilizo a AMD. Se um dia a AMD parar de ser inovadora, eu vou parar de utilizar. Eu gosto de tecnologias novas e gosto de coisas novas. Mas o dia que eu vi lá no Tokyo Game Show essa apresentação, eles rodando com um gráfico absurdo, me chamou muita atenção. Então eu pensei, nossa, pra que eu vou gastar dinheiro em 2 placas, 3 placas, assim, só para me falar para os outros, ó, eu tenho uma verdinha aqui, verdinha que seja, no caso a NVIDIA. Eu não, se uma placa de vídeo minha vai fazer a mesma coisa que 2 placas, pra que eu vou gastar dinheiro à toa? Só que aí existe fanboys e outros tipos de pessoas, isso, aquilo, outro. Então cada pessoa tem um tipo de visão, tá? Se você gosta da NVIDIA, quer continuar utilizando, utilize. Para mim não tem problema algum, é seu dinheiro. É seu dinheiro, tá? Falando outra coisa, né, em questão do Linux e o Windows, para fechar agora com chave de ouro também. Eu fiz alguns, né, Galera, deu branco agora. Deu branco agora. Né, deu branco agora. Eu fiz agora algumas alterações na minha placa de vídeo, né? Na minha placa. No meu processador, né? No caso aqui, e ele trava menos que no Windows, né? Incrível, né? Incrivelmente, né? Ele trava bem menos que no Windows, né? Então, coisas que dá tela azul no Windows, né? Ele aqui no Linux ele não dá tela azul, né? No caso, né? Me veio a palavra, eu fiz overclock, né? Overclock do meu processador aqui, né? E para provar para vocês que eu estou utilizando aqui, ó, no Linux, né? Que eu gosto de provar para vocês aqui que eu estou utilizando, né? Detalhes aqui, ó, do computador. Tá vendo aqui é Linux, aqui ó, AMD aqui, ó, né? Estou usando o processador de 8 núcleos, a 7800, né, que é a minha placa AMD. Tá vendo aqui, ó? Para provar para vocês aqui, ele está tranquilo aqui, ó. Tranquilo aqui, ó, AMD. E com a última versão, a mesma versão que está no Windows está aqui. Só que no Windows é mais bonitinho, tal, tal, isso, aquilo, outro. Mas para provar para vocês que eu estou usando no Power, no high Power aqui, ó, no caso aqui, ó, Anti-Alias, né? Tá no máximo aqui, ainda coloquei no Edge Detector. Anti-Alias Module também aqui, ó, tá no máximo, tá? Anti-Isotropic Filter, né? Aqui também tá no máximo aqui, ó, tá? Tá tudo no máximo, tá tudo tunado, né? Só esse daqui que eu não tô utilizando 3D, né? Tô utilizando também essa parte de corte aqui para minimizar. Tá instalado e rodando tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tô com ele instalado aqui e tá rodando tranquilamente, né? Aqui, informações do meu sistema aqui, tudo aqui, ó. É minha placa aqui, ó. Tá? Você instala tranquilamente, normal aqui, ó. Com suporte que é o OpenGL aqui, ó. Tudinho tranquilo, tranquilo, né? Sem problema algum, tá? Espero que vocês tenham entendido a questão de mim ter falado por que eu utilizo no Linux, né? AMD, e não utilizo mais NVIDIA e pretendo não utilizar durante um bom tempo enquanto a AMD tiver jogando limpo dentro do mercado, vou estar utilizando, enquanto ela estiver dando tecnologias novas, coisas inovadoras, vou estar utilizando, né? Isso daí é lógico, né? E esse vídeo foi feito aqui especificamente e para falar o porquê que eu uso a AMD, e fiz aqui para o nosso camarada aqui, nosso amigo Johnny Cantal, né? No caso aqui, beleza? Fui!